Olá, estou passando por aqui diante de tantas novidades, diante de tantos comentários que a gente vê aí na imprensa, particularmente em relação a alguns vídeos que a gente tem visto aí sobre aumento de tributação do imposto de transmissão causa-morte, bem como eventuais mexidas em herança. E para não deixar a audiência do vácuo, eu resolvi reapresentar a palestra aqui sobre planejamento patrimonial da família, agora de uma forma mais resumida, mais objetiva, tratando dos assuntos de uma forma mais diretamente. Com isso, eu vou partilhar com vocês aqui os slides e vou falar a respeito do assunto. Espero estar levando esclarecimento a todos vocês sobre o planejamento patrimonial da família. Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social. Isso se você não souber o que eu tenho para passar para você aqui e agora. Para analisar a situação, eu vou fazer algumas perguntas e gostaria que você respondesse aí no chat sim ou não. Você tem filhos e netos, ou filhos ou netos? Patrimônio. Você tem algum patrimônio? Você trabalhou duro para construir esse patrimônio? Você trabalhou a vida toda mais do que precisava com o objetivo de deixar algo para seus filhos? Você não se conforma que o fruto desse trabalho vá para governos, advogados, cartórios, despachantes? Veja bem, eu tive um caso aqui no escritório que eu vou apresentar para vocês, naturalmente com figuras hipotéticas, tanto o nome quanto as imagens, um fato que se passou. Nós tínhamos o seu Júlio e dona Rossana, que eles tinham um filho, Rafael, e tinham um patrimônio. Acontece que seu Júlio e dona Rossana acabaram por partir. Rafael se viu na incumbência de resolver a questão do patrimônio deixado pelos pais. Patrimônio a essa altura do campeonato que não estava disponível, então não era exatamente um patrimônio de Rafael, era o espólio do pai e da mãe dele, a herança, e que para Rafael cuidar do espólio do pai e da mãe tinham que passar pelas dores do inventário. Por que dores? Vocês vão entender. Eu vou mostrar para vocês os custos do inventário. Veja o seguinte: uma pessoa adquiriu um imóvel há 20 anos atrás por 250 mil reais, é quanto inclusive está lá registrado na sua declaração de imposto de renda. No momento da sua morte, no momento de transmissão da herança, esse imóvel valia 1.150.000 reais. Os inventários importam nas seguintes despesas: imposto, que é o imposto de transmissão causa-morte, 8%, 8% variando de estado para estado. Aqui, só para fins didáticos, eu coloquei 7%. Honorários advocatícios também coloquei 7% para fins didáticos, isso é de acordo com a tabela da OAB. Cartório de notas, onde é feita a escritura, aí fiz uma estimativa de 5 mil reais, com base nos emolumentos. Certidões, algo em torno de 3 mil reais. Registro de imóveis, 7 mil reais. Os custos deste inventário ficam num total de 176 mil reais. A pergunta que se faz é que a pessoa que recebe apenas um imóvel, será que vai dispor de 176 mil reais para pagar o inventário? Nesse caso, ainda que tenha os 176 mil reais, se registra uma perda da ordem de 15% do valor do patrimônio. Se a pessoa não tem imóvel, tem uma solução. Qual é essa solução? Vender o imóvel. Vender esse imóvel. E qual é o problema de vender o imóvel? Primeiro, o deságio, certo? Você não consegue vender esse imóvel com menos de 20% de deságio do valor de mercado. Então, um imóvel que vale hoje 1.150.000 reais, você vai estar vendendo por 920 mil. Além disso, para você vender isso aí, você tem que contratar um corretor de imóveis, que aí ele cobra de honorários algo em torno de 5%, algo em torno não, aqui na minha região é 5%, certo? Que corresponde a 46 mil reais de 920 mil. Somando-se a isso, você ainda tem o imposto de renda sobre ganho de capital, que é 15%. Naturalmente, 15% estou falando em números redondos, porque você vai aplicar o
o programa da Receita Federal, preencher algumas informações, mas teoricamente é 15%, é esse valor que para fins didáticos nós estamos considerando. Desculpa. Retomando as contas, a gente tem um número do inventário que a gente já teve a oportunidade de mostrar para vocês há segundos atrás. Além disso, nós vamos ter R$ 100.500 de imposto de renda sobre ganho de capital, o que dá um total de R$ 322.500 se somarmos naturalmente os R$ 46.000 dos honorários do corretor. Isso eleva o total de gastos para 322.500, considerando um valor de venda de 920 mil, você tem um saldo final de R$ 597.500. Se você considerar a perda patrimonial de 1.150.000 menos 597 mil, você vai ter um valor de R$ 552.500. Veja, aí embaixo onde tem perda patrimonial, tem 1.150 menos 643 mil. É que nesse valor aí eu ainda não havia considerado os 46 mil da comissão de corretagem, dos honorários do corretor. Na verdade, o valor não é 543 mil, é 643 mil, é 597 de saldo final. Ou seja, é 643 menos os 46 mil. Com isso, a perda patrimonial se eleva a R$ 552.500, o que corresponde a 48% de perda do patrimônio. A regra é: quem tem filhos e bens, quando morre, precisa fazer o inventário. O inventário é a regra. Existem outras alternativas para a transmissão na sucessão patrimonial, não menos danosas. São o testamento, a doação e eventualmente seguro. E daí a boa notícia é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa ou nessas regras. E como evitar o inventário e outras formas danosas de transmissão da herança? E como se faz isso? Realizando uma mudança de paradigma. Veja, quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Mais ou menos óbvio, né? Então o paradigma é esse: você não tem que guardar bens no seu CPF. E como se faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Esta é uma empresa cofre. A gente chama de empresa cofre. Por quê? Porque se seu Júlio e dona Rossana tivessem colocado seus bens dentro dessa empresa cofre, tivesse feito o planejamento patrimonial, Rafael não teria passado por aqueles problemas que nós falamos lá atrás. Nesse procedimento, o seu Júlio e dona Rossana teriam passado para a empresa cofre os seus bens e faria a doação desses bens para Rafael. Perdão, passei rapidamente passaria a doação desses bens, no caso não dos bens, mas das cotas da empresa cofre para o Rafael. E Rafael, a partir de então, passaria automaticamente a ser dono do patrimônio deixado pelos pais, uma vez que esse patrimônio está dentro da empresa cofre criada para este fim. Ademais disso, existe o condão de se ter proteção patrimonial. Com relação à proteção patrimonial, é necessário esclarecer que a holding familiar não se presta a esconder patrimônio de credores. Não é esse o propósito. Todavia, se você não tem problemas com o fisco, se você não tem problema com nenhum tipo de credor, se você não tem problema com a justiça e você tem bens, na medida que você transfere esses bens para a holding patrimonial, você vai estar também protegendo esses bens. Além da proteção desses bens, é necessário que você compreenda que você fica no controle de tudo. Tudo fica sob o seu controle. Ou seja,
Os filhos não podem vender. Os bens não se comunicam com os regimes de bem dos casamentos dos filhos. Os filhos não perdem na justiça, não há o que perder na justiça. Os pais também não perdem na justiça. Os terceiros não têm poder e não herdam. Aí a gente volta a falar dos apêndices, dos agregados, dos genros e noras que chegam e aterrissam na sua família num dado momento. O gatilho pode ser disparado no primeiro ou no segundo genitor. Se você o casal faz a holding familiar, o gatilho da transmissão dos bens pode se dar no primeiro ou no segundo momento. Tudo isso é feito de acordo com o planejamento que é apresentado previamente aos interessados em fazer a holding familiar. E você pode ficar com a parte da chave também, a chave do cofre. A gente fala a chave do cofre. Não é recomendável. No momento oportuno a gente pode explicar por quê. Mas você também pode ficar com a parte desse cofre. Não tem necessidade. E você pode estipular quem vai ficar com o quê. Você veja bem, na herança, na partilha, você no planejamento patrimonial, você já define respeitado a legítimo, ou seja, respeitado o percentual de valor a que cada filho tem direito, mas você já define quem vai ficar com o quê, respeitado aqueles valores. E você pode ditar as regras do seu negócio. Se você tem um negócio, além de você definir, como dito, quem fica com o quê, se você tem uma empresa, por exemplo, empresa de construção civil, você tem 2 filhos, você sabe qual filho tem mais aptidão para o quê. E você pode dizer o filho A vai cuidar de tal aspecto e o filho B vai cuidar de tal aspecto. Isso, no seu pós-morte, sua empresa vai permanecer viva, guardando os seus próprios interesses e o seu modus operandi. E ainda tem um bônus. Você pode voltar atrás no momento que quiser, você pode desistir de tudo e desmanchar tudo sem maiores problemas. E tem mais. O sistema é de uma economia tributável absurda. Compare. Veja, lembra do inventário? Veja aí os números do inventário. R$322 mil para aquele exemplo dado, um patrimônio de R$1.150.000, teve um gasto de R$322 mil e ainda vendeu o imóvel por um valor abaixo do preço de mercado. No nosso sistema, na holding familiar, você veja bem, no inventário você pagou 7% de imposto em cima de 1.150.000. Você tem aí 4% de imposto em cima de 250.000, que é o valor que o bem está registrado no imposto de renda. Uma queda absurda, de 80.000 para R$10 mil. Os honorários advocatícios você vai negociar com o advogado. Para aquele patrimônio gira em torno de R$25 mil. Cartório para lavratura de escritura não tem, morreu. Certo? Certidões, não precisa, está resolvido. Registro de imóveis, não precisa, está resolvido. Aliás, desculpe, perdão, tem um custo de R$3 mil. Por que 3 mil e não 7? Porque você não está registrando uma transferência de um patrimônio por R$1.150.000, você está registrando por R$250 mil. Razão pela qual cai esse valor. Não tem também os honorários do corretor e não tem o imposto sobre ganho de capital. Então sua despesa cai de R$322 mil para R$38 mil. Pasme, uma economia da ordem de 88%, que corresponde a R$322.500 de economia. Principal diferença: perda patrimonial zero. Você não vai perder nada, você não precisou vender o bem e o sistema cabe no seu bolso. O que é que o sistema não é? Mágica, não é nenhum esquema e não é nenhuma tese. E o que é esse sistema? Esse sistema é um complexo que envolve o direito sucessório, envolve o direito patrimonial,
envolve o direito empresarial e envolve o direito tributário. Tudo feito dentro da legalidade e aos olhos da Receita Federal. Esse sistema é a holding familiar. Este é o nome desse sistema. Holding familiar, que você já deve ter ouvido falar, talvez não soubesse o que é, mas agora está sabendo. E para quem é esse sistema? Veja bem, esse sistema outrora era para os ricos. Vou ter a oportunidade de mostrar aqui para vocês. Aqui no Brasil era para os ricos. Por quê? Porque só os ricos podiam pagar as grandes bancas de advogado. Hoje, esse sistema aqui no Brasil é para qualquer um. Antes, ele funcionava bem para todo mundo, na Europa, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos. Agora, ele está ao seu alcance. Antes, para você ter um exemplo de quem fazia holding aqui no Brasil, quem fez holding aqui no Brasil, pessoas relativamente de nossa época, a gente tem, por exemplo, o Emílio Odebrecht, da construtora Norberto Odebrecht, ele deixou um patrimônio de 14 bilhões de reais. Se ele tivesse feito o inventário, ele teria pago 1 bilhão 120 milhões de despesa com o inventário, em razão daqueles números que nós mostramos. Uma outra pessoa que também fez foi Antônio Hermídio de Moraes. Antônio Hermídio de Moraes deixou um patrimônio de 15,5 bilhões. Se tivesse feito o inventário, ele teria gasto 1,24 bilhões com este procedimento. Roberto Marinho deixou um patrimônio de 30 bilhões. Teria gasto 2,4 bilhões com o inventário. Nenhum deles gastou nada. Ainda tem Roberto Civita, do Grupo Abril, que não fez inventário, fez o planejamento patrimonial. Os irmãos Moise e Edmundo Safra, do Banco Safra. O Samuel Klein, das Casas Bahia. O José Alencar, o primeiro vice-presidente do governo Lula, o vice-presidente do primeiro governo Lula, melhor colocando. E ainda Dona Dice Camargo, da construtora Dona Dice Navarro Camargo, da construtora Camargo Corrêa. E o que fazer diante do risco do imposto de herança aumentar? Veja bem, esse risco de imposto de herança aumentar, eu vou tratar mais um pouco adiante, mas vocês já devem ter visto aí o futuro ministro da Fazenda e até mesmo o futuro presidente da República falando de aumento de imposto de terra. Acreditem, não estou aqui defendendo A ou B, não tenho partido, não sou político, sou advogado, estou aqui para defender seu interesse. Esse projeto de aumento de TCMD estava na mesa do presidente, que está saindo também, todavia, em razão da reforma tributária que não andou e em razão da pandemia, acabou não andando. Mas esse governo tem sido dito aí pelos seus novos componentes que vão priorizar a reforma tributária e dentre elas estão falando no aumento da herança, no aumento do imposto da herança. Nós vamos detalhar isso um pouco mais adiante. Então, nós não estamos falando aqui de um risco, nós estamos falando de uma certeza. Você veja o seguinte, de quem é a competência para mudar o imposto? A competência é do Senado Federal por resolução conforme disposto no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição da República, que diz: o imposto previsto no inciso 1 terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Tarifa atual, 8%. Resolução 09/2002. Desculpa aí, tá 1002, mas é 2002. Essa resolução do Senado, ela é feita a partir de uma proposta do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Quer dizer, são os secretários de Fazenda de todos os estados se reúnem, formam esse conselho e apresentam essa proposta para o Senado. A proposta que o CONFAS apresenta, ela altera o imposto de 8% para 20%. Então as considerações é feita por resolução do Senado Federal. A quem o senador representa? A você, ao seu estado. Na verdade, o senador representa a unidade da federação. Então ele defende o interesse do estado, defende o interesse apresentado pelo secretário da Fazenda no CONFAS. Quem defende seus interesses é o deputado. O senador
defende os interesses do Estado. Qual o critério para aprovação desse imposto no Senado? Maioria simples. E o que é maioria simples? Precisa contar com a metade dos senadores presentes, de 81 senadores precisa contar com 41, e desses 41, 21 precisa votar a favor. Então não é difícil de ser aprovado. Ademais disso, tem os argumentos. Quais são os argumentos que os senadores têm para aumentar esse tributo? Primeiro, argumento fácil. O Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Você poderia se perguntar, será que é? Mas é claro que é. Vou lhe mostrar, veja agora. O imposto de herança no mundo. Na França, ele é 60%. No Japão, 65%. Na Alemanha, 50%. Na Suíça, 50%. Na Inglaterra, 40%. Nos Estados Unidos, 40%. No Chile, 25%. No Brasil, 8%. Então veja que o argumento de que o Brasil paga um dos menores impostos do mundo, o imposto de transmissão causa morte. Está aí os elementos que evidenciam essa situação. Ainda existe um segundo argumento fácil, que é o seguinte: o imposto sobre herança é um tributo que penaliza só ricos. Na verdade, não é assim que funciona. Não existe no Brasil um imposto que penaliza ricos. O imposto sobre herança penaliza todo mundo. Então, esse argumento, a gente até intitula ele aqui de argumento canalha. E não é só isso. A proposta do senador Cid Gomes, a PEC 96/2015, já está no Senado para ser votada. E quando isso deve acontecer? Ao andar da carruagem, pelo que cantam e decantam as redes sociais. Isso deve acontecer possivelmente aí no primeiro semestre de 2023. É a prioridade do governo a reforma tributária, o governo que se avizinha, a reforma tributária, é isso que tem sido dito. Agora, tenho a sensação do dever cumprido. Tenho aqui dado as informações sobre o tema. Me resta uma última análise. Antes de fazer essa última análise, eu preciso fazer a minha apresentação, que eu deveria ter feito lá no começo, e acabei me empolgando com a palestra e não fazendo. Meu nome é Mário Tabosa, sou advogado, administrador e especialista em planejamento patrimonial da família. Feitas essa apresentação e feitas as considerações até agora apresentadas, vamos para esta última análise. Existem 3 grupos de pessoas que deveriam ou se relacionam com o planejamento patrimonial da família. O primeiro grupo são os ignorantes, são as pessoas que não têm conhecimento do que está acontecendo. A notícia está ao seu redor, mas ainda não chegou no seu ouvido. A esses não resta outra alternativa, senão deixar para o inventário ou não tomar providência nenhuma. Vamos tentar resolver o problema depois. Existe ainda um segundo grupo, que o segundo grupo é de procrastinadores. Esse grupo é um grupo que me preocupa particularmente, porque é um grupo que sabe o que está acontecendo, tem consciência do risco que o seu patrimônio corre, não seu, porque ele efetivamente, o titular do domínio, o titular do patrimônio, não vai mais estar aqui, mas o risco que seu filho tem de não receber esse patrimônio. É o que se tem dito nas redes sociais. Ou até de o receber delapidado, conforme os números que nós apresentamos aí, e ainda com risco de aumentar, porque há risco de aumentar a tributação. Os procrastinadores, esses devem ter uma preocupação maior com a situação da sua sucessão. Estes imaginam que vão resolver pelo testamento, pela doação ou pelo seguro, certo? Veja, eles vão pagar o preço e o ITCMD vai aumentar. Já foi demonstrado e não sou eu que estou dizendo. Está aí circulando nas redes sociais. Nós temos, entretanto, o último grupo, que é o grupo do resolvedor.
terceiro grupo. O resolvedor é aquele que conhece o sistema. Se não conhecia, passou a ter conhecimento agora diante do que eu falei, e não quer ver o patrimônio que ele vai deixar para seus filhos dilapidado, correndo risco até de não ter patrimônio para deixar para seus filhos. Deixa, mas vem o Estado depois e pega. Se não pegar no todo, como pode ocorrer, vai abocanhar no mínimo aquele percentual que a gente já falou lá, ter aquela perda de 20% a 40% no patrimônio. Aliás, naquele exemplo dado, a perda chegou a 48%. Se você faz o planejamento patrimonial, os seus custos serão aproximadamente 90% menores que aqueles custos do inventário. Este é o resolvedor. O resolvedor é aquele que toma a decisão, é aquele que sabe e faz a hora, não espera acontecer. Como bem disse o compositor paraibano Geraldo Vandré. Resiste-se aqui a citação para não ter problema de direitos autorais. Então, o resolvedor é aquele que sabe a hora, que sabe, faz agora e não espera acontecer. Ser resolvedor é praticar um ato de amor. Por que praticar um ato de amor? Veja bem, você não precisa disso. O seu patrimônio é seu até o fim dos seus dias. Mas você vai estar praticando um ato de amor porque você vai estar protegendo seus filhos. Você vai estar permitindo que seus filhos recebam seu patrimônio de forma intacta e sigam a vida deles. É por isso que o resolvedor pratica um ato de amor. Ademais disso, não deixa problema para seus filhos. Resolve a coisa de pronto, agora. Como se monta esse serviço de holding familiar é o que certamente vocês devem estar me perguntando agora. E vou dizer a você como se faz esse serviço. O serviço é composto de 3 etapas. A etapa de sessão de viabilidade. Nesse momento da sessão de viabilidade é quando nós vamos conversar e eu vou tomar conhecimento da sua situação familiar, da situação do seu patrimônio, ver quais são suas expectativas com relação ao destino do seu patrimônio. Vou praticamente lhe ouvir, colher dados, colher informações, tá certo? Depois desse sistema, da sessão de viabilidade, nós vamos fazer um croquis estrutural. E o que é isso? Nós vamos fazer um planejamento para tentar lhe mostrar, para lhe mostrar as alternativas que a gente tem dentro do sistema. O sistema pode ser composto de uma ou mais maneiras. Nós vamos mostrar nesse planejamento e é nesse planejamento que você vai, se for o seu caso, decidir qual tipo de holding vai fazer para você. E por fim, nós vamos para a execução do plano, para a execução do planejamento patrimonial da família. A principal etapa é a sessão de viabilidade. Dela você deve cuidar de pronto, de imediato, incontinente. E agora, efetivamente, missão cumprida, e nós temos os 3 grupos. Antes de falar da sequência nessa lâmina, o seguinte, eu quero dizer aqui que eu não estou aqui para lhe vender nada, absolutamente nada. Estou lhe passando informações. A OAB me proíbe de fazer venda e eu estou lhe passando informações. Todavia, como tem acontecido nas palestras anteriores, as pessoas pedem para trazer seu caso pessoal aqui para dentro de uma palestra. Isso eu não posso fazer porque eu vou estar expondo você. Em razão disso, por se tratar das etapas do planejamento familiar, um escritório que o serviço presta, eu trago aqui algumas informações caso você tenha interesse para fazê-lo. Então, considerando missão cumprida e os 3 grupos, nós temos os ignorantes, os procrastinadores e você que está no grupo do resolvedor. Para os resolvedores, temos um carinho especial, damos um apoio. E em razão desse apoio, qual é a forma que nós damos esse apoio? Veja bem, nós estamos numa eminência grande de ter o aumento da tributação do imposto de transmissão causa-morte já agora no primeiro semestre de 2023.
E nós precisamos correr contra o tempo. Para correr contra o tempo, eu estou cancelando o recesso de Natal do escritório e abrindo agenda nesse mês de dezembro para que eu possa lhe atender a tempo e a hora, para que a gente possa cuidar, correr antes que ocorra efetivamente o aumento da tributação e proteger o seu patrimônio. E para isso vou estar abrindo a agenda agora no mês de dezembro. É uma agenda extraordinária para fazer a sua sessão de viabilidade. Você veja que eu tinha colocado aqui janeiro e fevereiro de 2023, mas diante da evidência do aumento do imposto, eu resolvi antecipar essa agenda para dezembro. Janeiro e fevereiro de 2023 eu vou atender os retardatários. E também já tem muita coisa agendada para esse período. A gente vai atender quem está agendado e eventualmente quem não fizer agora. Mas você que é resolvedor deve se preocupar em fazer este agendamento agora. A sessão de viabilidade que nós cobramos R$ 1.600 normalmente, nós vamos estar agora nesse final de ano, não vamos cobrar os R$ 1.600 a título de incentivo para os resolvedores e estaremos cobrando apenas R$ 800. Veja, a nossa preocupação é com o seu resultado. Estamos na iminência de aumento de impostos de tributação agora já no primeiro semestre de 2023. E você que é resolvedor não pode deixar isso para depois. Estamos lhe dando esta oportunidade. Todavia, além dessa oportunidade, nós damos também a garantia incondicional de 7 dias para cancelar. É uma garantia dada pela lei. Então, não havendo contato, não havendo sua sessão de viabilidade dentro desse período, a gente cancela sem nenhum problema, sem nenhum questionamento. Mas além da garantia incondicional, nós também temos a garantia condicional. Se não for caso de holding familiar, se seu caso não for caso de holding familiar, nós devolvemos seu dinheiro sem nenhum problema. Se couber uma outra solução jurídica, ou seja, se não for holding familiar, mas couber uma outra solução jurídica, nós ainda devolvemos seu dinheiro em dobro, deduzimos o seu dinheiro em dobro do valor dos honorários a serem contratados. Isso vai até quando? Até sexta-feira, dia 16 de dezembro, às 23h59. Resolva agora. Leia o QR Code ou clique no link. Tá aí o link, tá aí o QR Code e este link você vai encontrar aí embaixo. Não esqueça. Clique no link abaixo e faça a sua inscrição, reserve a sua sessão de viabilidade. É um tempo exíguo que a gente dispõe até o final do ano, hoje é dia 12, tá certo? Vou estar sacrificando, como eu disse, o recesso do escritório, mas eu tenho a maior satisfação de lhe atender. Não quero que você corra os riscos que estão por vir. Perdoe a minha redundância, perdoe falar tanto nesse assunto, é que situações como a de Rafael passou aqui comigo em razão da morte dos seus pais não me faz bem. Eu não me sinto satisfeito e não quero que seus filhos passem por isso. Não quero que decresçam de classe social, não quero que tenham a perda que Rafael teve e pior, não quero que corram o risco de ter uma perda maior do que Rafael ou até, quem sabe, de perder os bens que você tanto trabalhou para deixar para ele. Seja um resolvedor, clique no link abaixo e marque sua sessão de viabilidade.